A imprensa surtando com o Palmeiras, que agora, claro, vira alvo aí de críticas, alvo de um monte de falácias. Vamos ver o que, é que eles estão falando aí. Não que eu não mereça, tá? Deixando bem claro aqui, eu acho que muitas aí são totalmente aceitáveis e não tem nenhum absurdo em muitas. Mas sempre tem um engraçadinho também tentando aproveitar da má fase do Palmeiras e jogar aí a torcida contra o Abel Ferreira, jogar a torcida contra a diretoria do Palmeiras e por aí vai. Vamos ver o que a imprensa está falando aí. Vamos ver o que a imprensa está falando do Palmeiras depois de mais um empate aí lamentável do Verdão. As atualizações do lado do Palmeiras, Nicolete. Mari, Bruno, meus companheiros, abraço para vocês, abraço a todos no estúdio. Pois é, o Palmeiras vivendo a situação delicada no Campeonato Paulista, mas, como disse o Abel Ferreira na entrevista coletiva, tudo controlado. O Palmeiras mexeu muito nesses 8 jogos iniciais da competição, apenas 2 vezes escalou time titular. E nesses 8 jogos o Abel vem mudando esquema tático, como lembrou aí o Jailson, vem poupando vários jogadores, teve 7 mudanças em relação ao jogo do Corinthians, ao clássico contra o Corinthians para a partida contra o Água Santa. Então o Palmeiras vem mexendo demais e essa é a justificativa do técnico Abel Ferreira para esse desempenho irregular, Palmeiras oscilando muito na competição. Por outro lado, é preocupante porque são 4 empates em 8 jogos, é o terceiro do grupo e agora nessas últimas 4 rodadas a gente pode esperar um Palmeiras com força máxima, vai a cavalaria para as rodadas finais, tem o Inter de Limeira, tem a Inter de Limeira na quinta-feira lá em Limeira, depois clássico contra o São Paulo e as últimas 2 rodadas aí o Palmeiras vai fazer contas e vai com tudo para tentar a classificação, porque seria realmente um vexame o tricampeão paulista ficar fora da fase de quartas de final num grupo do Campeonato Paulista. Mas vamos ouvir então o que o Abel Ferreira falou sobre essa situação. Palmeiras em terceiro colocado do grupo, nesse momento fora das quartas de final, mas esperando aí uma reação nas rodadas finais. Vamos acompanhar. A inconstância tem sido fruto daquilo que eu acabei de dizer ao teu colega. A minha decisão é de dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, a todos os jogadores de mostrar, a todos os jogadores de poder ter tempo. É verdade, estamos fora da zona de qualificação. É verdade, queremos lutar pelo campeonato outra vez. Eu entendo que está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras. Mas como te disse, sabemos onde é que estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos e nós temos que mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. Tá, então Abel, 2 novidades nesse jogo contra o Água Santa, vocês já viram aí, o Rony que voltou a ser relacionado, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e como disse o Abel na entrevista coletiva, vai ser usado se não tiver negociação com o jogador nessa temporada, volta então a ser relacionado, e o Flaco Lopes que foi titular pela primeira vez, fez seu primeiro gol na temporada, ele que foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada com 21 gols, e como indicou também o Abel Ferreira aí na entrevista coletiva, força máxima no Palmeiras nessas últimas 4 rodadas da competição para tentar a classificação à próxima fase. Palmeiras de folga nessa segunda-feira, volta a trabalhar a partir de terça para se preparar para o jogo contra a Inter de Limeira, quinta-feira em Limeira. Volto com vocês. Valeu, Vinícius. E depois desse jogo, domingo, é clássico contra o São Paulo. Ih, que sequência, hein? Parque, essa é a sequência do Palmeiras. Por falar em clássico, hein? Do próximo jogo tem simplesmente Santos e Corinthians. E será que teremos o Neymar em Palmeiras? Então, na ideia de trabalho e planejamento dele para a temporada, ele está assumindo esses riscos. E eu acho que ele está certo porque é ele, junto com a comissão técnica e, obviamente, com a direção, quem define isso. A prioridade do Palmeiras na temporada não é o Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato mas Paulista. de fato, teoricamente, também não era nos anos anteriores em que ele foi campeão. Não, mas eu digo hoje muito mais porque ele tem essa clara ideia de como a temporada vai acontecer, com o Mundial, como vai ser muito mais desgastante como Super tem Mundial sido. É muito diferente. Exatamente. Então, assim, e diferencia a temporada. A prioridade de nem 2025. sobre título eu falo. Eu falo realmente sobre desempenho. É priorizar a saúde do atleta pensando no resto. Pensando no que vem depois do Paulista. Vou fazer uma pergunta. É só a posição de centroavante ou o Palmeiras ainda tenta se encontrar ali pelo lado esquerdo? Muito mais do que nas temporadas passadas. Por exemplo, desde a época do Endrick. O Endrick jogava ali mais pelo lado direito, certo? Sim.
direito, às vezes caía pelo meio. Mas do lado esquerdo tinha o Dudu, tinha o Breno Lopes. Mais bem resolvido. Não estava mais bem resolvido, assim, Tinha dono. do que nessa temporada, por exemplo, ou até mesmo no final da temporada passada, que o jogo fica muito mais pro lado Hoje o cara por ali é o Facundo Torres. Sim, mas ainda não... Que vai ser, quando estiver pronto, para mim, o Paulinho. Então, ainda está Porque faltando, o né? vai para a direita quando sair o Estevão, no meio do ano. Mas eu acho ainda que, assim... Tá tateando, a gente viu procurando. Um Palmeiras que teve uma boa atuação contra o Corinthians na quinta-feira. Acabou não ganhando o jogo por circunstâncias, mas ele foi melhor que o Corinthians o jogo praticamente todo. E eu acho que faltou no segundo tempo... E usando muito o lado esquerdo 9. com o Piquerez, né? Sim, o Piquerez sendo o jogador, o gol, a gente até fez aqui o Olho Leal na sexta-feira, foi um gol muito bem trabalhado, né? O primeiro gol do jogo. Mas no segundo tempo, quando o Corinthians baixa muito a marcação, ali é o momento que precisa do 9. Você precisa ocupar a área contra um time que recua e que marca a partida intermediária defensiva, você tem que ter presença na área. Ou para bola aérea, ou por uma bola rasteira por baixo que você faz o pivô. E o Palmeiras não tem isso no elenco. Eu acho que a grande questão, assim, entendo o Abel tem um time titular, que não é esse que jogou ontem. A opção inicial é jogar sem o 9, é o Maurício que faz esse falso 9. Tem sido assim em jogos em que ele coloca o time mais próximo do que seria o titular, como foi no Clássico com o Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras, que no início da janela de transferências parecia que ia ser dominante, porque ele contrata o Paulinho, é uma cartada pesada, contrata o Facundo Torres, outra cartada pesada, só que ele anunciou, vem mais por aí. Ele não, ela, a Leila. Vem mais por aí, não paramos nisso não, tem mais 3 jogadores para o Palmeiras contratar. E, de repente, não veio. Não veio o Andrés Pereira. Veio o Emiliano. Mas o Emiliano... Não, digo, de números elenco, ali, não, né? Quando ela promete. Não é um jogador para chegar e ser titular do Palmeiras. Né? Talvez até com o tempo ele O Matheus evolua. Pereira e Claudinho também. Claudinho se falou. O Andrés era algo Jorginho, declarado, né? Jorginho. O Andrés era um nome declarado. O Palmeiras quer, ele foi, insistiu, fez contato, fez a primeira proposta, fez a segunda proposta. Não veio. E não veio o 9, que é algo que eu cobro há muito tempo e que outro dia, né, no empate lá com o Noroeste, o Abel foi perguntado, precisa de um 9? Ele, precisa. Ele não entrou mais em detalhes, mas ele falou, precisa. Ele não quis, de repente, expor ali alguma dificuldade interna e tal, mas ele falou que sim, precisa. E não tem o 9. E um time grande como o Palmeiras, ele pode até ter a opção de jogar com o falso 9, com o Maurício, que faz bem esse papel. Mas ele precisa ter a opção de ter um 9 de peso no elenco. Quase todos os clubes, mesmo os que têm mais dificuldade, conseguem às vezes 2 peças como camisa 9. Por que o Palmeiras não consegue? Eu quero entender. Falta dinheiro? Chegando a falar lá falta no força início, no né, mercado? Que eles tentariam que contratar falta? lá o paraguaio, né? O Alex Arce, até o Gustavo Gomes falou que foi consultado sobre. Esse é um 9 típico. Não andou, não caminhou. O cara continuou lá na LDU. Ontem ele teve a situação do Flaco entrar e marcar e de utilizar o Rony, né? Sim, mas o Rony é um jogador que o Palmeiras quase que está empurrando a porta fora. É o que a gente mas vai... ontem ele falou antes do jogo. O cara tá aqui. Isso, e falou depois também na coletiva. Teríamos o cara que tá acompanhar aqui, é nosso jogador. Então, porque o Palmeiras queria liberá-lo, não conseguiu. Porque ele não quis sair. Então, ele tem contrato, ele recebe salário. Quase foi pro Fluminense, não foi. Quase foi pro Santos, não foi. Quase foi pro Catar, não foi. Ele vai ficar com o cara parado lá? Não, o Abel falou que vai usar. Então acho que vai usar, mas ele também não é o 9. Não é. Não. Ele se tornou 9. Mas são 2 jogadores que já entregaram pro Palmeiras. No momento da vida, ele virou 9 com o Abel, mas ele não é o 9. Mas justamente porque o Palmeiras disse, e o Abel reconheceu isso e falou assim, precisamos de um 9. Por quê? No ano passado, nem o Rony, nem o Flaco Lopes, nenhum deles entregou o que o Palmeiras queria na posição. E aí vai voltar a ser... Esses vão voltar a ser os jogadores para essa temporada? E eu falei do lado esquerdo, pela frente. Lembra quem jogava? Do meio do ano para frente? Felipe Anderson. Felipe Anderson, que também está aí jogou bem no Pubs. Agora está sendo o Facundo Torres. Mas falta pelo menos para elenco, essa coisa. Você não pode ter só o Maurício fazendo essa função. E o Flaco, de tudo que tem ali,
Se não é o ideal, pelo menos para o Paulista. Ontem, por exemplo, se não está o Flaco em campo, não saía aquele gol. Ele foi um gol de 9. Agora são esses que o Palmeiras tem. O Flaco é um bom jogador, todo respeito ao jogador, mas para o Palmeiras, para o nível do Palmeiras e disputar títulos com o Flamengo, com o Botafogo, com o Galo, com o São Paulo, o Palmeiras precisa de um jogador de mais hierarquia do que o Flaco Lopes. Precisa ter a referência. Ou vocês discordam de mim? Não, precisa. Para elenco, sem dúvida. Seria interessante a gente ouvir da Leila exatamente sobre o 9, né? O que ela pensa, porque assim, o Abel já deixou claro que quer, que precisa. Ela, em outras vezes, já falou que outros reforços viriam. Sobre esse especificamente, a gente não sabe qual é a ideia dela. O Palmeiras vende muito bem, nesses últimos anos vendeu jogadores da base e acumulou uma quantia muito alta de dinheiro. E o que precisa ali da peça não vai atrás. O tal 9 é mais fundamental para o trabalho, para o ano, para o calendário. Porque quando tiver Paulinho e ainda tiver Estevão, talvez essa questão se dilua. O Palmeiras pode se resolver com os dois ali. Então, só que o Paulinho, ao mesmo tempo que o Paulinho demora para estar pronto e estrear, vai chegando a hora de o Estevão ir embora. Então, claro. Praticamente quando o Paulinho... Vai reduzindo o tempo. Quando o Paulinho ficar pronto, jogar, tarará, pegar a parte física legal e começar a ter ritmo de jogo, o Estevão vai embora. O problema vai voltar, pouco juntos. Como tem voltado há muito tempo. O Palmeiras, nessa fase gloriosa, não teve 9s. Foi campeão sem 9s. Tinha o Luiz Adriano, que era o mais consistente nesse sentido. Os outros não tinha. Me diga aí qual a sua opinião, tá? Qual a sua opinião? O que está acontecendo no Palmeiras? Tem que dar mais tempo? Tem que segurar a bronca aí? Será que o Palmeiras vai classificar para a próxima fase do Paulistão? Vai jogar as quartas, vai? Isso é uma preparação para o Mundial? Você concorda com isso? De pagar esse preço aí, de correr o risco até de ficar fora do Campeonato Paulista? Como foi da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado, saindo nas oitavas, de forma vexatória, apesar de sair para os campeões? Depois de 4 semifinais consecutivas de Libertadores, em que 2 delas foi para a final e foi campeão. E agora o Paulistão, 5 finais consecutivas, 4 títulos, 3 consecutivos, e agora correndo risco de nem se classificar. Normal isso? Tá bom isso? Vale pelo Mundial de Clubes? Pergunta que eu faço para você, você me responde aqui nos comentários, tá? E já me diga o que você acha também do que essa comentarista falou do Palmeiras, que ela soltou os cachorros, né? Rasgou o verbo aí, olha só o que ela falou. Avante palestra.